Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar de cabeça nessa investigação fascinante. Hoje vamos analisar um antigo caso não resolvido baseado na obra tão debatida de Zecharia Sitchin, O 12º Planeta. É um material que propõe uma releitura radical e até um pouco chocante da história da humanidade. O autor se apoia em textos milenares, achados arqueológicos e muita linguística para tentar responder aquela que é, talvez, a maior pergunta de todos os tempos: de onde realmente viemos e como chegamos ao topo tão rápido? A fonte já começa nos fisgando com este grande quebra-cabeça, as lacunas inexplicáveis e os saltos simplesmente repentinos na linha do tempo da evolução humana. O texto nos faz pensar. O avanço do ser humano parece desafiar completamente a lógica biológica convencional. Quer dizer, se a evolução é um processo de melhorias lentas e supergraduais, como foi que a humanidade saltou de lascar pedras para construir impérios inteiros num piscar de olhos? Parte 1. O enigma da evolução. Para entender o tamanho desse enigma, vamos dar um passo atrás e olhar para a cronologia incrivelmente longa dos primeiros hominídeos. Fica bem claro que as engrenagens da evolução rodaram de um jeito agonizantemente lento. Perceba que houve praticamente zero mudança ao longo de milhões de anos. Levou cerca de 25 milhões de anos para passar de ancestrais primitivos até um homonoide bípede e mais 1 milhão de anos só para chegar ao Homo erectus. É um ritmo de arrastar os pés, tanto no desenvolvimento biológico quanto no intelectual. E aí entra o contraste chocante. De um lado, temos os hominídeos primitivos estagnados, e do outro, a chegada quase do nada do homem moderno. O Neandertal passou eras inteiras usando exatamente as mesmas ferramentas rústicas. E então, do nada, inexplicavelmente, cerca de 35 mil anos atrás, o Homo sapiens, ou Homem de Cro-Magnon, entra em cena. E ele não chega aos poucos não, já chega construindo lares, fazendo roupas, pintando artes magistrais em cavernas, expressando emoções complexas e praticando religião. Só para martelar esse ponto, durante milhões e milhões de anos, a tecnologia de ponta da humanidade era, literalmente, encontrar uma pedra no chão parecida com essas aí e usar do jeito que estava. Era uma sociedade tão rudimentar que parecia totalmente incapaz de qualquer inovação por incontáveis eras. Parte 2. O berço inesperado. Avançando um pouco, o autor nos direciona para outro mistério colossal: o nascimento repentino da agricultura. O material nos convida a pensar nessa anomalia bizarra. Após milhares de anos de regressão cultural e até sumiço de populações inteiras, a humanidade abruptamente e ao mesmo tempo decidiu virar agricultora por volta de 11.000 a.C. Não teve ensaio, não teve período de adaptação. A mudança foi drástica e imediata. E a teoria proposta é que este arco montanhoso específico no Oriente Médio funcionou subitamente como um enorme laboratório genético e botânico. Foi a partir deste exato ponto no mapa, pegando as montanhas de onde hoje ficam o Irã, o Iraque, a Síria e Israel, que uma imensa variedade de flora e fauna foi domesticada num estalar de dedos e espalhada para o resto do mundo. E o detalhe que realmente chama a atenção aqui é como essa onda super rápida de domesticação bate perfeitamente em cada etapa com as descobertas científicas modernas e com a antiga narrativa do livro do Gênesis. Primeiro veio a domesticação de cereais, como o trigo, e logo depois os animais. É exatamente a mesma ordem do Éden, onde a instrução inicial era cultivar o solo e logo depois vemos Caim e Abel assumindo exatamente os papéis de lavrador e pastor. Dá só uma olhada nesse rosto esculpido que é lá do 9º milênio antes de Cristo. Note os detalhes super curiosos. Tem um capacete meio listrado e o que parecem ser grandes óculos. O autor sugere que essas primeiras tribos de agricultores estavam honrando e talvez até buscando a intervenção de seres supremos misteriosos que guiavam todo esse processo de civilização. Parte 3. A origem suméria. Nossa investigação agora vai direto para a explosão repentina de alta cultura na Mesopotâmia. E a evidência linguística que a fonte traz é literalmente de cair o queixo. A escrita suméria, com uma gramática super complexa e um vocabulário imenso, já existia totalmente pronta muito antes do acadiano, babilônico ou grego. Na verdade, os estudiosos notaram que culturas posteriores passavam a vida copiando os textos sumérios, tentando traduzir o conhecimento monumental deixado por esse povo incrivelmente avançado. E o mais curioso, eles mesmos não levavam o crédito por toda essa sabedoria. Os antigos governantes da Mesopotâmia atribuíam seu sucesso astronômico e seu conhecimento repentino a divindades que vinham dos céus.
A gente vê isso o tempo todo nas representações, como esse globo alado voando lá no alto, que era frequentemente associado aos deuses supremos que orientavam os reis. O que desafia as explicações dos historiadores tradicionais é a escala absurda da coisa toda. Cidades como Ashur e Babilônia foram erguidas do zero. E não estamos falando de vilarejos. Eram metrópoles com muralhas gigantescas, palácios, templos imponentes e infraestrutura de dar inveja. Obras titânicas planejadas e concluídas em, pasmem, míseros 5 anos. É um nível de engenharia que simplesmente não faz sentido para a época. Parte 4. Arquitetura dos deuses. Para tentar explicar como eles alcançaram esse milagre da construção, o material aponta para as evidências físicas de plantas divinas. Aqui, por exemplo, o governante sumério Gudja afirma textualmente que um homem que brilhava como os céus apareceu em uma visão passando instruções exatas de arquitetura. É uma cena clássica do mortal recebendo ordens diretas de uma figura superior. E não fica só nas palavras. A prova está esculpida na pedra. Esta estátua mostra, sem margem para dúvida, Gudea segurando a planta baixa e super detalhada de um complexo arquitetônico descansando bem ali no seu colo. A marcação de onde vão as paredes e os portões é assustadoramente precisa, revelando um conhecimento urbano que, francamente, não deveria estar nas mãos deles ainda. E o resultado final dessas plantas baixas misteriosas foi a construção de megaestruturas como esse zigurate de 7 estágios. O autor argumenta, com base nessas marcações precisas encontradas no colo da estátua, que uma obra com esse nível de complexidade e rigor só poderia ser feita usando escalas matemáticas muito avançadas, que devem ter sido fornecidas por uma inteligência externa muito superior. Parte 5. Deuses ou astronautas. E chegamos agora à solução definitiva e altamente controversa proposta por esse material. A peça central do argumento do livro foca em uma palavra da Bíblia, os Nefilim. Enquanto a tradição sempre traduziu isso como gigantes, o autor fez uma análise linguística própria e propõe que a tradução literal seria aqueles que foram lançados ou aqueles que desceram dos céus para a terra. É aí que a hipótese mais ousada do livro entra em cena. O texto sugere que todas aquelas anomalias na evolução biológica e os saltos inacreditáveis de tecnologia não foram acidentes felizes. A teoria propõe que tudo isso foi trabalho deliberado de antigos astronautas, visitantes extraterrestres, que chegaram de um hipotético 12º planeta, aqui mesmo no nosso sistema solar. O argumento principal do autor é direto. Da mesma forma que fomos capazes de pousar nossos próprios astronautas na Lua e mandar sondas para os confins do espaço, nós deveríamos ter a mente aberta para encarar esses textos antigos não como historinhas ou mitos, mas como relatos históricos literais, registros reais de viajantes estelares que interviram na Terra, ajustando a biologia para impulsionar e criar essa brilhante e súbita civilização. É uma teoria que, sem dúvida, mexe com a cabeça. Ao reinterpretar escrituras antigas e achados arqueológicos não como lendas, mas como relatos de uma intervenção cósmica, essa obra vira nossa linha do tempo de cabeça para baixo. E deixa no ar um mistério monumental para pensarmos: será que estamos realmente sozinhos neste universo imenso? Ou a humanidade é apenas o incrível legado genético de um começo que se originou lá longe nas estrelas?